Então, também, muito obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de desejar bom dia a todos e agradecer aos meus orientadores e, em especial, à banca pela presença. E vou dar início, então, à apresentação. O trabalho, como a Bibiana falou, é o sistema de fornecimento de energia elétrica aos navios atracados, utilizando recursos energéticos distribuídos, no caso, o terminal de containers do Paranaguá. Para isso, hoje eu vou trabalhar um pouco o contexto do porquê desse tema, em seguida partir para o referencial teórico, quais os objetivos do estudo, dar um enfoque no terminal de containers de Paranaguá, apresentar ele para vocês, quais os cenários propostos, os resultados obtidos e a conclusão do trabalho. Bom, eu gostaria de começar com essa imagem, justamente para lembrar o fato de que o setor naval, ele é um setor extremamente poluidor também. Por quê? Ele é responsável por 90% do transporte das mercadorias e ele funciona praticamente baseado em combustíveis fósseis. Na imagem acima, vocês conseguem ver um pouquinho as rotas marítimas que fazem esse comércio de mercadorias, não só comércio, também como rotas de cruzeiro, por exemplo. E em roxo a gente tem as emissões de CO2, um fluxo de emissões que, conforme vão se aproximando mais do vermelho, vão ficando mais intenso. Então a gente consegue perceber claramente que nas rotas mais utilizadas, esse fluxo ele vai ser mais intenso e na região portuária, justamente, o fluxo ele atinge o seu máximo. Caroline, só para te avisar Oi? que eu acho que está com delay nos teus slides. A gente sempre vê o penúltimo slide, não o que tu estás falando atualmente. A gente está com a imagem daquela inicial do porto com as emissões. Tá. Não sei se tu estás com duas telas. Agora atualiza. Eu acho que tá com então, um problema de conexão, talvez, porque eu não tô com duas telas. Tá, nós estamos vendo aquela foto com emissões do porto. Agora eu troco para o contexto. Obrigada. Então tá. Bom, então justamente a queima desses combustíveis, ela vai representar 30% das emissões globais de gases de efeito NOx, que são extremamente prejudiciais à saúde. E como a gente pode ver no mapa, elas vão ser concentradas em até 400 quilômetros da costa e estão fortemente atreladas à poluição nas cidades portuárias. Por quê? Também os motores eles vão continuar funcionando uma vez que os navios eles estão atracados, porque eles muitas vezes vão ter necessidades elétricas, como por exemplo gruas para navios porta-containers ou para navios de cruzeiros que tem todo um sistema de hotelaria atrelado. Então, para isso, tanto organismos internacionais como diversos organismos públicos vão incentivar algumas medidas para mitigar o efeito que vai acontecer, esse efeito nocivo que acontece globalmente, né? Tanto que em 2020 foram registrados 909 terminais de containers em operação, que a gente pode ter uma ideia com base nesse mapa ali no canto inferior. A Organização Internacional Mundial da Saúde, então, juntamente com a União Europeia, incentivam o fornecimento de energia elétrica aos navios atracados para reduzir, pelo menos, essas emissões que vão ser atreladas ao tempo em escala deles, quando eles estão atracados no porto. A União Europeia, através da Diretiva 1484, ela diz que até 2025 todos os portos europeus eles devem estar equipados com essa estrutura. O que seria essa estrutura? Ela seria uma estação de Irony, que vai ser composta por uma estação de transformação de energia que vai estar conectada ao sistema elétrico convencional. Então, nós vamos ter um transformador abaixador, um conversor de frequência, porque alguns navios eles vão operar ou em 60 Hz ou em 50. Isso depende do país de fabricação de construção desses navios. Em seguida, um transformador para fazer o isolamento entre o sistema elétrico do navio e o sistema elétrico do porto, um quadro de distribuição, a conexão que vai ser feita com cabos flexíveis do porto ao navio e todo o sistema elétrico do navio. Essa configuração que eu apresento para vocês, ela vai representar um conversor de frequência que normalmente vai ser centralizado, porque isso
vai representar numa redução do tamanho de toda a infraestrutura necessária e também uma redução de custos. Embora ele possa ser feito também com um conversor de frequência para cada doca, ou seja, em cada doca nós temos um conversor de frequência cuja potência vai estar relacionada só à potência de um navio. E também uma distribuição em seccionadores, porém ela não é muito recomendada pela literatura. Caroline, Oi. Só aguarda um pouquinho que nós vamos colocar, a Bibiana vai ficar de apresentadora, ela vai passar os slides para ti, porque não está passando. Ah, então tá. Até a nossa audiência, desculpe aí esse eventual problema técnico, são coisas que acontecem, infelizmente. Né? Pronto, Carolina, a Bibiana vai passando os slides para ti, tá? Então, tá certo. Bom, então, se puder passar, por favor. Isso. Aí nós então, o sistema que vai fazer com os equipamentos necessários à estrutura de cold ironing, ou seja, nós temos o transformador central, que vai estar conectado à subestação, o conversor de frequência, que nesse caso ele está representado por um conversor de frequência centralizado, cuja potência equivale à potência de todas as docas, né? Um transformador de isolamento justamente para fazer o isolamento galvânico entre o sistema elétrico do porto e o sistema elétrico do navio, toda a questão do quadro de distribuição. Nesse estudo, a gente, como eu falei antes, a gente considerou um conversor de frequência centralizado porque ele é o recomendado em função do menor espaço utilizado e do menor custo. Em seguida, por favor, Viviana, nós vamos ter algumas normas que vão padronizar toda essa infraestrutura e todo esse fornecimento de energia elétrica, que elas são as IEC 80005. Nesse estudo, a gente expõe 80005 que é a que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão, ou seja, 6,6 kV. Essa norma ela também diz que a variação da frequência ela não pode ser superior a 5% entre a operação a vazio e nominal, e que a queda de tensão no ponto de fornecimento ela não pode ser superior a 3,5 para a operação nominal. Por isso, nesse trabalho, a gente vai, além de dimensionar os condutores através da equação da corrente de projeto, a gente vai verificar se entre o espaço determinado para a subestação e a doca do porto, ele respeita a esse nível de queda de tensão, e isso vai ser feito através da equação da queda de tensão apresentada nesse slide. Por favor. Para fazer esse fornecimento, muitos autores eles relatam que algumas localidades vão ter problemas, dada ao aumento da demanda elétrica dos navios, porque muitos navios vão representar uma demanda da ordem do megawatt. E nisso entra a questão da geração distribuída, porque ela serve como uma alternativa para transformar o sistema mais resiliente e confiável. Além disso, ela alta o caráter sustentável da proposta. Então, o conceito de microrede ele vai envolver estruturas de geração distribuída, estruturas de armazenamento, a conversa com o sistema elétrico de potência convencional e talvez medidas de demanda, por exemplo, em relação ao armazenamento de energia e ao aumento da demanda dos navios, etc. Essa questão da microrede portuária só vale ressaltar que o grande desafio envolve em conversar a parte logística da chegada e partida dos navios com a parte elétrica e a variação da demanda. Para ir, por favor. Então, além disso, todo esse estudo ele vai ser baseado na visão bibliográfica, a gente tem as referências evidenciadas. A gente pode notar pelo ano de publicação que esse assunto ele se torna cada vez mais relevante. Justamente em 2020 foram publicadas uma série de normas pela Organização Nacional Marítima que fomentam a mitigação desses impactos ambientais do setor naval. E eu gostaria de ressaltar principalmente o ponto de que tem apenas uma referência nacional que trata desse estudo no caso brasileiro, que é um trabalho que foi justamente
justamente realizado para o terminal de containers do Paranaguá, embora ele não trate da presença de geração distribuída, tampouco quantifique emissões de CO2, ou uma análise financeira, que justamente vão estar nos objetivos desse trabalho. Então, os nossos objetivos, como eu falei, além de analisar a estrutura do cold ironing, vai ser de dimensionar a demanda elétrica dos navios, dimensionar os equipamentos e a infraestrutura, verificar a viabilidade das estratégias de geração distribuída, que nesse trabalho vão ser consideradas as estratégias de fotovoltaica e eólica, quantificar as emissões de CO2 que vão ser evitadas, monetizar e realizar uma análise financeira, por favor. Então, aqui a gente vai ter um pouquinho do equacionamento que foi utilizado. Para quantificar a potência instalada, a gente estimou a área disponível no terminal e dividiu pela área do painel. Então, assim, a gente conseguiria saber quanto que poderia ser instalado de painéis fotovoltaicos. Abaixo a gente tem a equação da potência, do potencial eólico. Então, ele vai ser uma função da eficiência mecânica e elétrica do aerogerador, do índice de potência do aerogerador e da velocidade de escoamento. Abaixo, a gente tem, na equação 3, a equação que diz a energia carregada na bateria, que vai ser uma função do estado anterior, de quanto a energia foi carregada e de quanta energia foi descarregada. Finalmente, a equação número 4, ela é a equação de quantificação das emissões, que é uma função do tipo de escala com a potência instalada nos motores auxiliares, multiplicada por um fator de carga e multiplicada pelo fator de emissão. Cabe salientar que nesse trabalho, a potência instalada pelo motor auxiliar e o fator de eles vão ser traduzidos pela potência instalada no navio, que é a abordagem proposta à determinação da demanda. Por favor, Viviana. Então, para poder, nesse estudo, nós nos baseamos no terminal de containers do Paraná, que é o maior terminal de containers da América do Sul. Ele tem capacidade de receber 3 porta-containers simultaneamente, que representam 90% dos navios que chegam nesse porto. E a gente identificou, através dos dados que nos foi fornecido, que o comprimento máximo dos navios é de até 333 metros. Eles têm essa faixa de 3 a 333 metros. O terminal, ele vai ter de 40% das exportações dele baseadas nas exportações de carnes que devem ser refrigeradas a uma temperatura de em torno de menos 20 graus. Para isso, se usam containers refrigerados, que representam o principal apoio de demanda de navios porta-containers. E esse container refrigerado, ele vai ter mais ou menos uma potência instalada de 4 kW para suprir uma temperatura e conservar o alimento. Essa foi justamente a abordagem que nós buscamos nesse trabalho, ou seja, nós traduzimos cada navio numa quantidade de containers refrigerados que vão estar ali nesse navio, que vão ser carregados, e cada container refrigerado uma potência de 4 kW, ou seja, para navio com um tamanho inferior a 300 metros, foram 500 containers, perdão, tem um erro no slide, o sinal está invertido. Navios com comprimento superior a 300 metros vão ser 1.879 containers refrigerados. Para o próximo slide. Então, a gente propôs analisar 3 cenários. Primeiro, o cenário base, que vai ser determinar a demanda elétrica a partir dessa abordagem de containers, seguindo pelo caso mais o uso de estratégias de geração distribuída e finalizando pelo armazenamento de energia. Por favor, próximo slide. Aqui a gente vai ter já o resultado do cenário 1. Essa é a curva de Carr da demanda média diária dos navios para diferentes taxas de ocupação dos containers. Finalmente, nós optamos por trabalhar com uma taxa de ocupação de 30, que representa uma potência máxima de 5.324 kg. O porquê dessa taxa máxima de 30%? Porque a gente acreditou que ela mais se enquadra
com a capacidade de contêineres refrigerados do próprio terminal, além de já estar em adequação com a literatura, com várias revisões e várias pesquisas realizadas em diversos portos. Os contêineres com esse tamanho, eles se adequavam dentro dessa potência máxima. Então, em seguida, nós buscamos avaliar também, no próximo, por favor, a gente tem aqui como que ficaria o sistema. Então, com o transformador, abaixador e o conversor de frequência central, que vão ter que suprir essa potência máxima de 5.324 kW. Em seguida, o transformador individual, um para cada, com uma potência de 1.774 kW. A infraestrutura foi estimada em cerca de 13 milhões de reais. E com isso a gente também conseguiu estimar que a redução nas emissões de CO2 ficaria em menos 79%. Por favor. Em seguida, nós buscamos criar o uso de geração distribuída. A demanda eólica, a região não apresentou potencial eólico, porque a velocidade anual do vento ela é de 4 metros por segundo. Então, a nossa única estratégia de geração distribuída foi a voltaica. Aqui nesse gráfico, a gente vai ter, então, em azul, a curva dos navios, em amarelo, a geração fotovoltaica e em verde, o excedente de energia. A gente pode perceber que a gente tem bastante excedente justamente porque a demanda dos navios não necessariamente vão estar chegando na mesma hora em que a gente tem nosso pico de geração fotovoltaica. Isso resultou, então, em um excedente anual de 1.439 MW. O fator de capacidade desse sistema de 3,6 megawatt pico, que foi a potência instalada baseada na área disponível no porto, ficou de 17,7%, e a energia produzida anual ficou um pouco abaixo de 6.000 megawatt-hora. Por favor, próximo slide. O investimento fotovoltaico ele vai representar um aporte no custo inicial de aproximadamente 9 milhões de reais, e o excedente de energia ele vai ser reinjetado no sistema elétrico de potência. Isso vai ser considerado, no nosso cálculo de emissões, como uma emissão negativa. Assim como a gente também considera para o cálculo da fatura de energia elétrica, que o excedente ele será descontado posteriormente. Então, dessa forma, a gente nota que essa opção ela reduz ainda mais as emissões de CO2 em menos 84%. Em seguida, a gente vai, então, avaliar como que a gente pode utilizar esse excedente de energia no cenário 3. Para isso, a gente dimensionou uma bateria com 60 módulos de 357 kWh. E essa capacidade permite que no dia em que a gente tem um maior excedente, a gente possa armazenar toda essa energia. Então, o funcionamento da bateria ele só é carregado pelo excedente e ele é descarregado completamente em horários de ponta, que é dos 19 às 21 horas. A descarga máxima representa 80% da capacidade de armazenamento e a gente considerou uma eficiência de carregamento e descarregamento de 95%. É interessante ver que, apesar de já ser uma medida de resposta à demanda, a gente vai ter, inclusive, geração de excedente no horário da ponta, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Ali nozinho tem a curva azul, ela acaba passando da linha do zero. Isso representa, então, que a gente gerou excedente de energia mesmo com a bateria. Justamente porque, nesse momento, a demanda do porto ela não estava tão alta. E a nossa modelagem de bateria não comporta, não analisa como que está a demanda no momento. Por favor, próximo slide. O sistema de baterias justo ele vai representar muito no investimento de cerca de 40 milhões de reais, que o custo de baterias dessa ordem de grandeza ele ainda é muito alto. E, novamente, o excedente de energia ele também vai representar emissões negativas, só que como a gente está armazenando esse a gente está gerando menos emissões negativas de gama. E isso, então, vai resultar numa redução da CO2 de 8%, ao invés de 84% no cenário 2. Dessa forma, a gente também buscou avaliar quanto seriam as emissões de gás NOx, SOx e PM10
Com relação aos motores auxiliares, tanto que o cenário inicial, digamos, sem considerar o cold arm, estaria emitindo. E quantificamos isso com base em diversos estudos que fizeram uma análise do que representa essas emissões para o sistema de saúde pública, por exemplo. Isso foi, então, tá apresentado nessa primeira tabela, que diz que, por exemplo, das partículas NOx chega em torno de 25 milhões de reais por ano. E esse seria, então, o custo atrelado aos impactos ambientais e sociais dessa emissão. Finalmente, na tabela abaixo, a gente vê, então, os 3 cenários discriminados com o investimento inicial proposto. E para o nosso fluxo de caixa, nós consideramos duas entradas. Receitas. Seja ela a venda de créditos de carbono, nós consideramos que 1 tonelada de carbono não emitida representa um crédito de carbono, cujo valor é de R$ 365. Além disso, também é realizada a venda de energia elétrica para os navios. Então, para o cenário 1, ele se mostrou com uma tira aproximadamente de 7% a partir de um preço do megawatt-hora venda de R$ 100, enquanto que para o cenário 2 já subiu para 180 e para que o cenário 3 fosse rentabilizado, ficou em R$ 670 o megawatt-hora. Nisso a gente nota que o cenário 2 ele se apresenta extremamente viável, não pela maior redução das emissões de CO2, como pelo preço de venda de energia, que ele está extremamente dentro do mercado, justamente se equipara, por exemplo, preços de venda de energia incentivada no mercado livre. O próximo slide. Por fim, a gente conclui, então, que esse é um investimento viável, tanto tecnicamente quanto economicamente, no cenário em que se considera a venda de energia para os navios. Todos os cenários apresentaram reduções de emissões das CO2 significativas e que os prejuízos ao bem-estar social e ao meio ambiente, eles também são elevados, e para isso eles precisam ser em conta. Então, é interessante também fazer essa abordagem e avaliar não só numa noção de financeira, mas como que é a contribuição à sociedade. A metodologia para dimensionar a potência instalada, ela esteve de acordo com a literatura, e para trabalhos futuros, a gente sugere que a modelagem da bateria seja feita de uma maneira mais afinada, justamente considerando a produção de energia no momento e a chegada dos navios, e também analisar a relação entre a variação na demanda dos navios. Por exemplo, no momento em que eu movi um container refrigerado do porto, isso gerou uma redução na demanda do porto, mas na demanda do navio. Como se dá essa relação? E se num sistema integral a gente não conseguiria justamente fazer com que ele funcionasse de maneira mais harmônica, com uma demanda mais alinhada. Eu agradeço, então, a atenção de vocês e abro o espaço para perguntas.